João, capítulo 5, versículo 1. O Evangelho de João. Amém. Uma passagem bem conhecida, uma passagem com muitos detalhes e que hoje nós vamos tentar esmiuçar ou, de uma forma, tentar transmitir aquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer nessa noite. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, e neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que movesse a água. Porquanto um anjo descia de certo tempo agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos de idade. Amém? Pode fechar a sua Bíblia e você pode sentar. Glória a Deus. Depois nós vamos continuar adorando, vamos continuar agradecendo. Mas agora nós vamos entrar um pouquinho dentro da mensagem, que tem algo que já foi falado um pouco durante o louvor, que já foi apresentado durante as palavras, através do Diego e através dos hinos, de que curas estão acontecendo neste lugar, milagres aconteceram neste lugar, e milagres ainda vão acontecer neste lugar. Amém? Essa história do tanque de Betesda é uma... A gente, quando pensa num tanque, a gente pensa numa poça d'água, pelo menos eu pensava dessa forma. E, na verdade, dentro de Jerusalém havia um grande tanque, mais ou menos do tamanho dessa igreja, de água. Esse tanque se chamava Betesda, e os historiadores, alguns arqueólogos, acreditam que do lado havia um outro segundo tanque, que era o tanque de Siloé. Talvez você que já leu essas passagens na Bíblia, o tanque de Betesda fala sobre um coxo que foi curado, e no outro tanque sobre um cego que foi curado. O fato é que esse era um lugar que várias pessoas que tinham alguma necessidade, alguma deficiência, se reuniam e ficavam, de acordo com a cultura judaica, esperando que as águas se movessem. Amém? De acordo com aquilo que os judeus pregavam, de tempos em tempos, um anjo tocava a água daquele grande tanque, e a primeira pessoa que entrasse dentro daquele tanque, após o movimento das águas pelos anjos, teria a cura. Então, se juntava muitas pessoas ao redor daquele tanque, com algum tipo de deficiência, com algum tipo de necessidade, coxos, mancos, cegos, enfermos, pessoas que tinham alguma necessidade física se reuniam ao redor daquele tanque. Amém? Olha só, vocês conseguem entender quanta fé e quanta esperança havia ao redor daquele tanque? Pessoas que esperavam um movimento das águas para se alçar dentro do tanque, para talvez terem uma cura na sua vida. E Jesus, ele passa por este lugar, e este tanque dentro de Jerusalém era um lugar estratégico, justamente porque ali brotava uma nascente de água, e por isso aquele tanque não secava, né? E Jesus, passando por ali, viu uma pessoa, um enfermo. A Bíblia fala de um paralítico que estava à beira daquele tanque. O tanque de Betesda, na tradução, significa misericórdia. Então vamos falar daqui por diante, tanque de misericórdia. Aquele homem estava sentado à beira do tanque, e Jesus, ele faz uma pergunta para esse homem. Pode passar ali a imagem. Jesus faz uma pergunta no versículo 6 do capítulo 5,
para aquele homem, e ele diz para aquele homem: queres ficar são? Queres ser curado? E qual foi a resposta que esse homem deveria dar? Sim. Quem aqui responderia sim? Sim. Acho que é uma resposta óbvia, né? Olha a resposta que esse homem deu. Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus pediu isso para ele? Não. Jesus pediu simplesmente se ele queria ser curado. Por que aquele homem respondeu algo que não tinha nada a ver com a pergunta? E eu comecei a meditar nisso. Essa mensagem ela começou a ser construída durante a vigília, enquanto o irmão Will pregava na sexta-feira. E através da mensagem dele se construiu a minha. E justamente comecei a pensar por que Jesus fez uma pergunta e aquele homem respondeu totalmente outra resposta. Normalmente a gente responde aquilo que está mais presente no nosso coração. Amém? Concordam? E eu comecei a meditar, ali a Bíblia fala que esse homem tinha 38 anos, e que durante esses 38 anos, durante essa vida toda, ele ficou do lado daquele tanque. Ele era paralítico, e pelo que eu dá a entender, era um tipo de paralisia um pouquinho maior, mais grave, porque ele ainda tinha dificuldade de locomoção, porque ele nunca conseguia ser o primeiro a entrar dentro do tanque. Então, talvez aquele homem viveu a vida inteira dele dentro daquele tanque. E quando Jesus pede, tu quer ficar são? A resposta dele é: não tem um homem que me carregue até a água. Você está vendo qual é a frustração verdadeira desse homem? Talvez você não conseguiu entender ainda. Que durante esses 38 anos da vida dele, ninguém se preocupou com ele. Talvez isso doesse mais do que ser paralítico. Porque a resposta dele não foi: eu quero ser curado. A frustração dele era justamente que não havia ninguém que pudesse colocar ele dentro daquele tanque. Amém. Você sabe como é que funcionava a cabeça dessa pessoa? Quantas pessoas passavam à sua frente diariamente? Era um lugar de fluxo de pessoas. Era um lugar onde tinha água. Então, normalmente, onde tinha água naquele momento era um lugar de fluxo de pessoas. Quantas dezenas, quantas milhares de pessoas passaram, e nenhuma delas, em nenhum momento, disse: homem, tu precisa de ajuda? Meu amigo, posso te ajudar em alguma coisa? Precisou que Jesus passasse por aquele momento, passasse por aquele meio. E eu gosto muito dessa imagem. Quem já olhou The Chosen vai reconhecer a figura de Jesus prostrado, curvado, escutando qual era a necessidade daquele homem. Aqui ficam alguns ensinamentos para a gente começar a reflexão dessa noite. A primeira é que você precisa ter alguém ao seu lado. Você vai precisar em algum momento que alguém te leve para o tanque. Todos nós. É melhor sermos dois do que um.
Porque quando um cansar, o outro levanta. Porque quando um fadigar, o outro estará à disposição. Jesus, nesse momento, ele se curva e ouve aquelas necessidades daquele homem. Ele ouve aquilo que aquele cara que precisava. E Jesus começa a observar. E ao seu redor tinha todas outras pessoas necessitadas. Mas talvez a dor maior que tinha ao redor daquele tanque era deste homem. E quando Jesus olha para esse homem, dando continuação à mensagem, ele simplesmente diz para aquele homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu estou te dando a cura. Eu estou trazendo a cura sobre a sua vida. Estou trazendo milagres sobre a sua vida. Lembra que no começo da mensagem eu falei que o tanque era mais ou menos do tamanho dessa igreja? Talvez tenha alguém lá que está 20, 30 anos esperando que alguém coloque no tanque. Que mora perto da sua casa. Alguém da sua família que está sofrendo há dezenas de anos e que clama para que alguém, algum dia, o leve para o tanque, para ser curado. A gente sabe que, figurativamente, o tanque não é ele que faz a cura, mas lá no tanque tem Jesus. Lá no tanque tem a presença de Cristo, lá no tanque Jesus faz os milagres, lá no tanque Jesus estava operando. E se a gente for trazer essa mensagem para a nossa vida, a gente tem que começar a pensar, qual é o tema da campanha da mensagem desse mês? Operação Resgate. Semana passada eu trouxe a mensagem na parte da manhã, e eu falava sobre o nosso resgate. Em primeiro lugar, nós estarmos bem, nós estarmos numa estrutura de segurança para poder ajudar outra pessoa. Porque se eu estiver me afogando e for a tentar ajudar outra pessoa que está se afogando, os dois vão morrer afogados. Agora, se diferente disso, diferente desta maneira, eu estou bem, eu estou com estrutura, talvez esteja na hora de eu ajudar quem não tenha, ou de quem esteja passando por alguma dificuldade. De ser aquela pessoa, aquele homem que vai carregar aquele paralítico e entrar degrau por degrau com ela dentro do tanque. Talvez eu tenha que ser essa pessoa para alguém. Jesus, quando nós olhamos essa mensagem, talvez a gente pense, mas era um lugar, historicamente, era um lugar muito malvado. Não, circulavam ali naquele lugar muitos judeus, circulavam naquele lugar muitos líderes, muitos rabinos, circulavam por ali muitas pessoas autodenominadas boas, pessoas que se diziam fiéis ao Deus de Israel, mas que sempre estavam preocupados com o seu destino, com o seu caminho, com onde tem que chegar. E isso nos sufoca. Isso nos sufoca aos poucos. Quem aqui já se sentiu como um ratinho daqueles dentro de uma gaiola que fica girando e correndo? Alguém já se sentiu assim? Tu acorda, tu trabalha, tu ganha teu dinheiro, tu gasta o teu dinheiro, tu dorme. Tu acorda, tu trabalha, tu ganha teu dinheiro, tu gasta o teu dinheiro. E a tua vida, ela se torna uma roda. Ela se torna um círculo.
E eu comecei a fazer algumas reflexões sobre a minha vida. Até falava para minha esposa, nossa, eu estou... Na minha área profissional, eu estou muito próximo do meu auge. Dificilmente eu consigo ganhar mais do que eu ganho fazendo o que eu faço, porque eu não tenho mais hora, não tenho mais agenda, tem empresas aguardando 2, 3 meses para fazer o serviço comigo. E isso é muito bom. Só que chega um momento que tu começa, nossa, essa roda ela está só girando. Ela está só girando. Eu só estou trabalhando. E aí tu olha para o lado, teu filho cresceu mais. Daqui a pouco tua esposa diz que tem que comprar um calçado porque esse não serve mais. Ele está crescendo. Eles estão crescendo. Aí tu faz alguma atividade, sai, faz alguma outra coisa, ele te diverte, sacia um pouco, te alegra um pouco, mas retorna aquilo que tu tem que fazer de novo e se mantém na mesma rotina. Quando a gente entra dentro dessa roda, quando a gente entra dentro desse fluxo, a gente está tão preocupado em alcançar aqueles objetivos que a gente tem. Eu tenho inúmeras metas que eu mesmo tracei para mim, e que eu tento buscar elas diariamente para atingi-las semanalmente, para completá-las mensalmente, para tentar batê-la no ano. E dentro dessas metas e realizações, a gente fica trabalhando tão pesado em cima disso, que a gente acaba passando em frente ao tanque, caminhando, diversas e diversas vezes, mas só olhando para aquilo que tem que fazer, para aquilo que foi proposto fazer, para aquilo que está dentro da sua agenda, para aquilo que está na sua lista de afazeres da semana, e a gente fica tão focado nisso, tão direcionado nisso, que a gente não vê mais as pessoas enfermas ao nosso redor. A gente não vê mais as dores de quem está ao nosso redor. A gente não vê mais o sofrimento que pessoas que convivem à nossa mesa, que estão debaixo do mesmo teto, estão passando. E às vezes começam a acontecer imprevistos dentro da nossa vida, para que a gente possa parar. E simplesmente parar. Eu estava olhando minha agenda, e agora estou para o final do mês de março. Eu estava revisando a minha agenda de fevereiro, janeiro, dezembro e novembro, dos últimos 4 meses. E eu vi que teve algumas paradas que me quebraram a agenda. Teve velórios, que a gente não esperava, não estava na minha agenda nenhum desses velórios que eu fui. Foram alguns velórios de pessoas que eram próximas, de pessoas que eu tinha muito respeito e gostava muito, mas incrível que pareça, não estavam na minha agenda espremida esses velórios. Mas acreditem, eu tive horário para ir nesses velórios. Eu desmarquei outros compromissos para ir nesse compromisso. Teve momentos onde o corpo disse para, onde surgiram dores que eu não tinha, e às vezes a gente não entende o porquê, mas muitas vezes também é para dizer para um pouco, respira um pouco, olhe um pouco ao redor. Olha um pouco ao redor. Olha um pouco para as pessoas que estão ao teu lado. Isso é uma reflexão tão profunda, que hoje a gente consegue julgar as pessoas que passavam em frente àquele homem, que durante 38 anos não teve a coragem de ninguém vir perguntar o que tu precisa. Hoje a gente pode julgar aqueles judeus, a gente pode julgar aquelas pessoas que viviam em Jerusalém. Mas será que a gente não está sendo assim também? Será que nós não temos esquecido um pouco daqueles que mais precisam?
estou fazendo uma reflexão para mim, estou englobando a igreja como um todo. De quem está precisando de algo ao meu redor? Quem está do seu lado hoje? Não está precisando de alguma coisa? É preciso parar um pouco. É preciso respirar um pouco. É preciso, às vezes, ter um pouquinho de tempo livre. Não muito também, porque senão a gente faz besteira. Mas é necessário que a gente saiba dosar a nossa vida. Que a gente saiba correr, ir atrás dos objetivos, ir atrás das metas, mas dentro disso ter momentos de pausa. Ter momentos de descanso. Ter momentos para parar e olhar um pouquinho ao redor. Tem uma psicóloga minha, amiga minha, que a gente atende junto em algumas empresas. Ela sempre diz o seguinte: Davi, a gente tem que cuidar para não ficar cuidando só de uma árvore. Às vezes a gente tem que olhar a floresta também. Essa semana eu recebi um podcast de uma pessoa. Eu digo podcast porque foi um áudio de 4 minutos. Passou de 2 minutos, virou podcast. E foi um áudio de 4 minutos. Deu, 4 minutos. Vou ter que ouvir um áudio de 4 minutos. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu não vou ouvir agora. Eu tenho que ir para Santa Cruz. Quando eu estiver indo para Santa Cruz, que eu vou atender uma empresa lá, eu boto o áudio, vou escutando, não me atrapalhou nada na minha rotina. Coloquei o áudio, uma pessoa falando em línguas, de manhã cedo. Davi, venho aqui para te falar um monte de coisa, tu está passando por isso. Deus quer falar contigo e me falou muita coisa. Estava atrasado. Mas eu tive que botar meu carro, parar, tirar a mão do volante e escutar o que Deus tinha para falar comigo, através daquela pessoa. Terminei de ouvir, respondi, senão ia dar os 2 azulzinhos e não ia ter resposta, fica chato. Respondi a pessoa, peguei o carro e continuei no meu compromisso. E aí eu fiquei refletindo. Olha só quantas vezes Deus quer falar com a gente não quer de forma alguma parar para ouvir o que Deus quer falar com a gente. Quantas vezes Deus quer dizer abertamente algo para nós, mas a gente não quer ter ouvidos para Deus. Porque a gente está tão preocupado, tão focado, tão alinhado com aquilo que nós queremos, que paramos e esquecemos de que, às vezes, eu tenho que olhar ao meu redor. Às vezes, eu tenho que me preocupar com as pessoas que estão junto de mim, próximo de mim. E, de certa forma, entender que eu posso fazer aquilo que Jesus fez. De que eu posso ser a pessoa que vai levar a bênção para outra pessoa. Amém? Preguei semana passada de nós estarmos bem, de nós estarmos fortes. Mas hoje, eu quero que você, além de, se não estiver legal, se você não estiver bem, a gente vai orar sobre tudo isso. Mas sabe quando você se torna mais forte? A pastora já deu a letra aqui. A forma, o momento, o status, quando você melhor estiver na sua vida, é quando você estiver ajudando alguém. Quando alguém estiver passando por um problema e você estiver ajudando, você vai ver como Deus vai estar te abençoando.
Amém? Eu tenho um jovem, e agora há poucos dias ele veio conversar comigo e disse, Davi, eu tô lutando muito forte contra o meu pecado. E eu disse para ele, encaixa com a mensagem de hoje. Então faz o seguinte, descobre, conversa com mais jovens, e tu vai saber que tem mais jovens passando pelo mesmo problema que tu. E tu vai ser um ponto de apoio para aquela pessoa vencer o pecado dela. E tu vai vencer o teu automaticamente. Estive conversando com ele, cara, realmente, eu estou cuidando daquela pessoa e automaticamente eu estou me cuidando. Porque eu tenho que estar bem para ajudar aquela pessoa. Então, talvez você possa, mas eu não tenho condições, estrutura para estar cuidando de alguém, cuidando de uma alma. Se espiritualmente você não está bem, talvez fisicamente você esteja bem. Se você fisicamente não estiver bem, talvez financeiramente você esteja bem. Mas encontre uma forma de contribuir para que melhore a vida de outra pessoa. Descubra a sua forma de que através da sua vida, outras pessoas possam ser abençoadas. Amém? Aí tu vai me dizer, legal, Davi, mas o que eu ganho com isso? Olha, primeiro que isso aqui não é um jogo de troca. Não é um perde-ganha. Mas Deus é muito misericordioso. A palavra fala sobre as coroas que você receberá no céu, sobre tudo que você vai receber. Eu não entro nesse mérito. Eu falo por experiência própria. Sempre que eu estive ajudando alguém, foi o momento que eu tive mais forte. Já conversava isso muitas vezes com minha esposa. Quanto tempo a gente perdeu ou utilizou de tempo para tal pessoa e aquela pessoa hoje não está na igreja. Perdemos ou ganhamos tempo? Ganhamos. Ganhamos. Porque enquanto eu estava ajudando, eu estava sendo ajudado. Amém? Então, o tanque que nós lemos, o tanque de misericórdia, nada mais é do que um lugar onde há cura, do que um lugar onde há milagre. Vocês conhecem algum lugar assim? Conhecem? Aonde? Aqui. Vocês conhecem alguém que está precisando de ajuda? Vocês conhecem alguém que está passando por enfermidade? Vocês conhecem alguém que está passando por necessidade? O que vocês precisam fazer então? O que nós precisamos fazer então? Trazer para cá. Precisamos trazer e acolher essas pessoas. Amém? O problema é que nós nos acostumamos a desviar a resposta para não precisar perder tempo. Quando alguém diz, eu estou passando por um problema, eu estou pensando em me separar, eu estou passando por uma dificuldade, a resposta que as pessoas mais gostam de dizer é, complicado. Porque eu cortei ali. Eu encerrei qualquer tipo de conexão com aquela outra pessoa e eu barrei ali a conversa. O que eu fiz? Eu peguei mais uma pá de terra e joguei naquele casamento que estava morrendo. Ajudei a sepultar. Quando alguém fala, estou passando por um problema, o nosso ouvido diz assim, espera aí. Irmão, irmã, amigo, cara do futebol, não sei. Eu estou aqui. E eu não sei, não é uma área que eu não passei por isso, ou se eu já passei, eu posso dar o meu testemunho. Mas eu posso dizer, tem um lugar onde há cura. Tem um lugar onde há milagre. Tem um lugar onde as águas são agitadas todas as noites, todas as manhãs, todos os encontros, as águas são agitadas e quem estiver naquele manancial de águas será curado.
Essa é a nossa missão. Quando Jesus deixa o ide e pregar o evangelho a toda criatura, é isso, nós estamos falando do evangelho. As pessoas têm dores, as pessoas têm fraquezas, as pessoas têm necessidades, justamente para que Deus possa, através dessas necessidades, através dessas dores, o seu nome ser glorificado. Através de pessoas comuns como eu e você, através de pessoas cheias de problemas como eu e você, muitas vezes nós ficamos nos penalizando, porque eu sou pecador, então eu não posso falar do evangelho, porque eu sou isso, porque isso eu não posso falar do evangelho, porque eu tenho muitos problemas, como é que eu vou ajudar outras pessoas? Se eu começar a listar os discípulos de Jesus aqui, a gente vai ver um pior que o outro. Um trapaceiro, um briguento, um mentiroso. Era tudo gente cheia de problema. Como nós aqui. Mas Jesus entrou na vida destes homens para fazer uma revolução e levar o evangelho a outras pessoas. E ele vem através da nossa vida, mesmo que nossa vida ainda não esteja 100%, e eu vou dizer uma coisa para vocês, nunca estará 100%. Nunca estará 100%. Sempre vai ter um probleminha, sempre vai ter um colesterol alto, sempre vai ter uma dorzinha nas costas, sempre vai ter alguma coisinha, mas não é isso que eu quero trazer, simplesmente, nós queremos que levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Nós precisamos levar o evangelho de Deus a outras pessoas. E quando Jesus disse para aquele homem, levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu digo para vocês da mesma forma como ele disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. O que seria o levanta-te? Te mexe. Faça algo. Toma o teu leito. Toma aquilo que te atrapalha. O leito era a cama que aquela pessoa levava embaixo do braço, que ela dormia em cima de... Pega essa tua caminha e vai. Aquele homem pegou a sua caminha, as suas coisas e foi. Jesus chega na sinagoga, está lá, e pouco tempo depois, quem ele encontra lá? O ex-paralítico. E ele vai lá agradecer a Jesus. E aí vem a segunda parte que é bem interessante dessa mensagem. Diferentemente de muitas pessoas que recebem a bênção e desaparecem, onde Jesus o encontrou? Versículo 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, olha que já está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Onde aquele homem estava? No templo. Onde Jesus encontrou o homem? No templo. E aí Jesus fala para aquele homem, para que não peques mais, para que não te suceda a coisa pior. O que pode ser pior do que ser paralítico? O que pode ser pior do que a situação que ele estava antes? Para o inferno. Não peques, para que não te suceda algo pior. E aquele homem, a Bíblia depois não fala mais sobre ele, mas eu acredito que aquele tanque, a partir daquele momento, ganhou um intercessor. Alguém que foi ajudado, que aprendeu na dor, o que é não ser lembrado pelas outras pessoas, a partir daquele momento se tornou um servo para ajudar outras pessoas. Você lembra quem te ajudou? Você está aqui através de quem? Você se lembra? Como você veio parar aqui? Mas eu nasci dentro da igreja.
Ok, pode ser a sua família que lhe trouxe dentro da igreja, mas tem algumas pessoas que devem ter te marcado para você firmar o seu pé dentro da igreja. Você se lembra? Você se lembra do esforço dessas pessoas? Você se lembra do trabalho e dedicação, talvez, que essas pessoas fizeram de te convidar para vir aqui? Legal, você recebeu. E agora? Não é hora de fazer o mesmo? Por outras pessoas? Agora é o momento de compartilhar e levar isso para outras pessoas. Amém? Eu vou pedir que você se coloque de pé um pouco. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos. Santo é o teu nome, ó Pai. Glórias a Ti, Senhor. Senhor, estamos aqui com a Tua igreja. Alguns dos que aqui estão convertidos há pouco tempo, alguns estão há muitos anos, mas o fato é que pessoas, em algum momento, fizeram algo para que elas viessem estar aqui, Pai amado. O primeiro sentimento que eu quero liberar nessa noite é o sentimento de gratidão. O primeiro sentimento que eu quero trazer à tona nessa igreja é o sentimento de gratidão. Então, Pai, precisamos neste momento simplesmente agradecer. E eu convido a igreja a agradecer a Deus neste momento por quem te trouxe aqui, por quem te falou do Evangelho, por quem te fortificou dentro da igreja, por quem te orientou em algum momento, porque muitas vezes a gente esquece daquelas pessoas que tiveram um papel tão importante na nossa vida. E você vai agora neste momento orar a Deus agradecendo pela vida dessas pessoas. Acredito eu que algumas dessas pessoas já tenham partido. Acredito que algumas dessas pessoas talvez estejam aqui dentro. Até acredito que tem algumas pessoas que já não estão mais convertidas, que já largaram o Evangelho, mas justamente por isso, neste momento, relembra quem te apresentou Jesus e agradece a Deus por essa vida. Agradece a Deus. Tire esse tempinho é um tempo de gratidão. É um tempo de gratidão. É um tempo de nós simplesmente relembrarmos as pessoas que foram especiais na nossa vida e que marcaram de alguma forma a nossa vida, de que alguma forma mudaram a nossa vida. Te peço, Senhor, que abençoe essas pessoas, derrama Teu Espírito Santo agora sobre a Tua igreja, Pai amado, desperta esse sentimento de gratidão, desperta, Pai amado, esse sentimento, Pai amado, de gratidão por essa pessoa que lutou pela sua alma, por essa pessoa que lutou, que tantas vezes veio sozinho para a igreja, que tantas vezes veio sozinho para a igreja orar, interceder pela sua vida, que talvez lá no quarto, no íntimo, orou de joelhos dobrados, colocando o seu nome em oração para que você estivesse aqui. Talvez você não saiba, mas o seu nome já foi citado muitas vezes na presença de Deus. O seu nome foi citado muitas vezes na presença de Deus. E nós estamos aqui para agradecer porque alguém orou por nós até aqui. Porque alguém orou pela nossa vida até aqui neste momento. E por isso nós temos gratidão. E por isso nós agradecemos a Deus porque nós estamos na Tua presença. Graças à oração, à intercessão, à coragem, à ação de pessoas, Pai amado. De pessoas que não desistiram em nenhum momento da nossa vida. Glórias a Ti, Senhor. Amém. E amém. Glória a Deus. Consegue lembrar? Lembrou bem da pessoa? Deus abençoe a vida dessa pessoa aí. Amém? E agora você vai orar por alguém que você quer trazer para o tanque. Da mesma forma como alguém orou por ti, tu vai orar por alguém.
Da mesma forma que você dedicou muito tempo pela tua vida, você vai agora dedicar esses minutos e vai orar por alguém que você quer ver aqui dentro. Você está vendo, nós agora dividimos em cultos de manhã e de noite. Graças a Deus aumentou o número de pessoas participando na junção dos 2 cultos, mas nós ainda temos cadeiras vazias. E não é nem pelas cadeiras vazias, mas justamente porque nós estamos vivendo um tempo muito próximo do fim. E o Evangelho ele precisa ser anunciado. E nós sabemos que tem pessoas passando por dificuldades, e nós somos transmissão de luz. E agora você vai pensar em uma pessoa. Pensa em alguém. Em alguém que você quer, na próxima semana, trazer aqui. Amém? Pensa bem nessa pessoa. Pensa no que ela está passando. Pensa no que ela está precisando. E pensa naquilo que você pode fazer. Oh, glória. 38 anos aquele homem esperou. Glória a Ti, Senhor. Nós acreditamos, Pai, que essas pessoas que estão sendo pensadas agora neste momento, vão ser atingidas. Vão, Pai amado, receber a palavra, vão receber o Evangelho e vão participar conosco no próximo culto, seja de manhã ou seja de noite. Amém? Amém.